Bom, boa tarde a todos, bem-vindos. Bem-vindos, bem-vindas. Tá gravando? Bem-vindos, bem-vindas. Quero agradecer muito a presença de todos vocês, aos que puderam nos assistir pessoalmente, bem-vindos. Quero até que vocês se sintam à vontade nesse bate-papo, para vocês tirarem dúvidas, aproveitarem o conhecimento dessa grande convidada, que eu tenho muita alegria em trazer hoje, a doutora Edna Bertini, uma das minhas professoras, que me ajudou muito nessa caminhada, né, dos últimos anos, e eu entender melhor a fisiologia do estresse, né, e dos transtornos mentais comuns, que são tão presentes na nossa sociedade. Edna, bem-vinda. Boa tarde, Marina. Boa tarde a todos. É com muita alegria que eu estou aqui. Eu acho que nós estamos assim numa parceria, né? Agora muito interessante, né? Cada vez mais. E estou aqui para ajudar, porque eu acho que esse é o nosso caminho, né? Eu acho que a grande motivação, né, de estudar mais e pesquisar toda essa problemática do estresse e das soluções que a gente pode trazer é justamente para beneficiar as pessoas, para trazer, né, uma mudança de comportamento que favoreça, né, a vida de uma maneira prazerosa, integral, né? Então, eu estou muito, muito feliz, Marina, de poder colaborar com você aí nesse trabalho muito bonito. É uma grande alegria tê-la aqui conosco. A Edna é uma professora que tem muita experiência, né, Edna? Depois você pode contar até um pouquinho da sua carreira acadêmica, dos seus estudos. E ela me ajudou muito, porque quando eu estava numa fase da medicina, que eu estava assim, muito insatisfeita, né? Porque eu percebi, numa época da minha carreira, que a medicina tradicional, ela tem um grande valor, ela é muito boa, ela é importante, eu não tirei em nenhum momento, né, a validade e a importância, tanto que eu acompanho vocês no consultório, né, mas eu comecei a perceber que ela era insuficiente, né, porque a gente via que muitos pacientes, cada vez mais, começaram a vir pacientes mais jovens, pacientes com muitas queixas relacionadas à queda da qualidade de vida, muitos sintomas relacionados ao coração, piora da qualidade do sono, piora da qualidade de vida. E quando a gente fazia avaliação, né, tanto na conversa, na anamnese, o exame físico, e quando eu pedia os exames cardiológicos para investigar, em muitos dos pacientes eu não achava uma doença orgânica instalada, né? Isso começou a gerar uma insatisfação, porque eu via que eu não estava conseguindo ajudar satisfatoriamente esses pacientes. E faz uns 5 anos eu comecei uma caminhada, uma busca por entender melhor e buscar um caminho em que eu pudesse ajudar os pacientes com uma qualidade maior e buscando melhores resultados para vocês, né? E a Edna sempre foi uma colega, uma amiga que me ajudou muito no início, porque ela é uma professora de neurofisiologia há décadas, muito experiente, quando eu comecei a estudar os primeiros cursos e mesmo discutir a fisiologia, foi uma pessoa que sempre me acolheu muito bem e me ajudou muito. Então eu sou muito grata, viu, Edna? É um grande prazer. Eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz de plantar sementes, né? Eu falo assim, é muito legal isso, né, Marina? Na verdade, você é uma pessoa, uma pesquisadora também, né? Uma médica, mas uma pesquisadora também. Então, é muito interessante, né? Tão gostoso a gente poder trocar, né? Pessoal, eu vou acender a minha luz, que eu tô achando que tá ficando escuro, tá? O sol acho que tá caindo, tá Tá diminuindo, bom, não tá escura a tela, não tá? tudo bem. Pode acender. Deixa eu ligar a luz aqui. Melhorou? Melhorou. Porque estava muito escuro. É. Então, e eu fico muito feliz, Marina, muito feliz mesmo. E você falando da sua trajetória, né, é muito interessante, porque nós viemos de formações diferentes, né? Mas nós estamos na mesma busca. Então, eu fico pensando, né, que quando eu comecei, a minha primeira
formação foi em farmácia bioquímica, né? Eu trilhei esse caminho da psicofarmacologia já logo cedo, né? Eu me interessei primeiro, na verdade, por farmacologia, né? E eu comecei a estudar, fiz mestrado, doutorado, tudo nessa área, me especializei nessa área, mas eu tinha um questionamento que é um pouco o questionamento que você tem da medicina tradicional. As pessoas tomam a medicação, tal, curam os sintomas, determinados sintomas, mas daqui a pouco aparecem outros sintomas, outras manifestações. E eu pensava, por que isso, né? Se a gente tem uma medicina tão avançada, uma farmacologia também que acompanha, por que isso acontece, né? A minha pergunta básica era, por que, por exemplo, determinadas pessoas que entram num ambiente super contaminado não se contaminam e outras muito menos, né, em condições muito melhores, ficam extremamente doentes? O que é essa relação saúde-doença, né? E aí eu comecei num questionamento e eu entrei num período muito interessante de briga com a farmacologia. Eu queria, já estava na metade do meu doutorado e eu quase desisti, porque eu comecei a pensar assim, nossa, mas isso eu estou muito insatisfeita com esse tipo de procura, com esse tipo de tratamento, essas buscas. Aí eu comecei a buscar assim, resolução para os meus questionamentos. Aí o que eu fiz? Eu fiz uma formação em psicanálise. Isso há 20 anos atrás, né? Fiz uma formação em psicanálise. E aí eu comecei a agregar, entrar nesse mundo mais psi, né? Nesse mundo mais do psicológico, a relação mente-corpo. E aí eu fui fazer uma especialização na Unifesp em medicina comportamental. E aí eu entrei em contato com a fisiologia, a neurofisiologia da meditação. E aí eu comecei a incentivar, a entrar mais em praticar meditação, né? Em estudar mais esse caminho, nessa busca, né? E eu, à medida que isso foi evoluindo, né? Eu fui me especializando em psicofarmacologia, entrando mais nessa área da doença mental, e sempre essa relação mente-corpo, né? E nessa trajetória eu acho muito interessante, porque é uma construção muito parecida com a sua, né? A base foi a insatisfação com o tratamento tradicional, né? A medicina tradicional. E aí eu acho assim que foi uma coisa muito bacana, porque eu encontrei também a psiconeuroendócrino-imunologia, que visa, né, essa integração. Então, eu queria até hoje que o nosso bate-papo fosse assim muito relacionado também com o que a doutora Daniela falou, com a doutora Márcia, né? Porque eu andei vendo essas lives de vocês e eu acho que é muito interessante encontrar agora um terreno fértil, né? Para sair dessa academia e entrar mais na parte de colaboração, uma parte mais clínica, né? E visando isso, eu fiz também uma formação agora em análise reichiana, né? Então, cada vez mais eu estou trazendo essa coisa do corpo, da relação mente-corpo, né? Essa parte energética também. Então, é muito importante, né? Eu fico muito, muito feliz, Marina, de estar podendo estar aqui e de estar encontrando parcerias, né? Médicos que estão abertos, pacientes que começam a ficar mais abertos a essa linguagem, né, integral. Eu estou aqui para colaborar com vocês, o que vocês quiserem. Eu, assim, já faz uns 2 anos, né, que eu comecei a dar aulas para os pacientes, para eles entenderem um pouco melhor o que acontece no corpo deles, né? Eles começaram a se conhecer melhor. E a partir disso, propor técnicas, propor modos da gente conseguir trazer o nosso organismo de volta à coerência, né, ao equilíbrio. Só que eu estou muito feliz com essa nova etapa do trabalho, porque primeiro na pandemia a gente teve que adequar o trabalho, né, para todas as aulas
pela internet, né, trazer para o lado virtual, que antes eu tinha muito contato com as pessoas, né, eram grupos de pacientes, eram rodas de conversa. E faz 1, 2 meses a gente começou a trazer especialistas que têm esse mesmo pensamento, né? E nisso eu acho que o trabalho ganhou corpo, porque é isso, somos vários, de várias especialidades que a gente consegue complementar. E são várias pessoas que estudaram muito durante a vida para perceber que o caminho é esse, né? É a integração do cuidado, né? Nós temos que nos ver como um todo, tanto em relação aos nossos sistemas, né? Sistema nervoso, você falou do sistema psico-neuroendócrino imunológico, né? Quanto em relação também à nossa fisiologia, com as emoções, com a cognição. A gente tem que conseguir se perceber como um todo, né? Não dá mais para ter aquela análise reducionista da medicina, né? Isso aqui é do cardiologista, isso é do psiquiatra, isso é do neuro, isso do gastro, né? O paciente ele era muito fragmentado e a gente está vendo que um caminho agora no futuro é conseguir integrar. O que eu acho uma coisa muito importante, Marina, a gente trazer um conceito, né, de homeostasia, né? O que é isso, né? É o nosso equilíbrio interno. E esse equilíbrio interno, ele é dado por sistemas de adaptação. Então, por exemplo, se eu venho correndo, né, minha pressão arterial sobe, né? Quando eu sento e respiro, eu tenho mecanismos de ajuste de pressão arterial, né? Da mesma forma, hoje, né, eu fui buscar uma blusa, estava com frio. Então, o frio também, tá, né? São mecanismos de adaptação porque eu tenho que esquentar meu corpo. Então, o ambiente. Então, o tempo todo nós estamos sendo estimulados a desequilibrar e reequilibrar, né? Então, enquanto a gente consegue esses mecanismos adaptativos se manterem íntegros, né? A gente diz que a gente tem ausência de doença. Quando isso começa a romper, aí eu acho que aí entra então esse conceito do que é a doença, do que é saúde, o que é doença, né? Então, Andréia, o seu não funciona também, né? alguém está falando, Marina? Ah, voltou, Tá. retornou. Tinha parado. Eu Tinha acho que a sua parado? internet tinha. Então Você eu vou estava voltar. falando de saúde, doença, que enquanto a Então, gente tem esse mecanismo de adaptação funcionante, a gente tem saúde. a gente tem, na verdade, a ausência de doença. Saúde é um pouco maior do que É, isso. tá certo. Saúde é um bem-estar físico, psicológico, emocional. Então, isso que é interessante, a gente perceber que a saúde, essa saúde, esse conceito de saúde, não é simplesmente ausência de doença, Sim, sim. mas isso está ligado extremamente a um conceito de estilo de vida. Por quê? A saúde é esse bem-estar físico, psicológico, emocional. Então, as nossas emoções, o nosso equilíbrio emocional, ele está impactando no sistema nervoso, porque nós temos um sistema de processamento emocional. Então, essas emoções, elas estão intimamente relacionadas a todos os nossos sistemas orgânicos. Então, isso é uma coisa importante, né? A gente cuidar dessa parte psicológica, da gente cuidar dessa parte fisiológica e física também. Então, que a doutora Daniele até falou muito, com muita propriedade, dos pilares, né, da medicina integral. Então, é qualidade de vida no sentido do estresse, no sentido do que você se alimenta, como você se alimenta, das nossas emoções. Como é que a gente lida com este mundo emocional, né? Que passa pelo nosso psicológico, né? O quanto você dorme, como é que você dorme, como é que é a sua qualidade de sono, o que você se alimenta, quanto você faz de exercício físico, tudo isso é um pacote, né? Que vai, na verdade, combinar com um estilo de vida e combinar com um equilíbrio orgânico mais homeostático, né? Mais equilíbrio, um meio interno mais
equilibrado. Então, isso é muito importante, né? A gente ter essa noção. Então, já que você começou falando sobre homeostasia e essa capacidade de quando o sistema está bem funcionante, você conseguir ter respostas diferentes dependendo da necessidade, né, do momento, você não quer, já que o nosso bate-papo é sobre estresse, você não quer começar falando sobre o que é estresse, as fases do estresse, né, que nem sempre ele é ruim, né? Quando ele passa a ser patológico. Isso. O que é estresse? Eu acho uma coisa muito interessante a gente começar pela palavra estresse, né? O estresse, ou que em português é estresse, né? O estresse, esse termo veio da física, significa pressão. Por exemplo, se eu faço essa mesa aqui, né? Eu preciso submeter essa mesa a provas de estresse para ver se ela aguenta a carga. Mesma coisa a minha cadeira, né? Então, eu tenho que fazer essa prova de estresse física para ver se ela aguenta. Então, a gente da biologia pegou essa palavra estresse, que é uma conotação muito parecida com o que a gente faz na vida. Então, os estímulos, a todo momento nós estamos sendo estimulados. Até que ponto esses estímulos, né? Você tem uma organização que aguenta essa carga. Então, traduzir estresse como carga, né? Como uma carga de estimulação, eu acho que é uma coisa bastante interessante para a gente começar a entender o que é o conceito de estresse. Então, até um determinado momento, então, por exemplo, a mesma coisa, né? A cadeira que eu estou sentada. Se eu fizer uma pressão compatível com o que ela aguenta, ok, ela vai estar inteira. Se essa pressão ela for submetida a uma pressão superior, um pouco maior do que ela aguenta, ela vai entortar uma perna, vamos supor. Mas ela ainda está inteira, ela ainda está viva, ela está ainda íntegra. Mas eu posso chegar a colocar uma carga ainda maior. E à medida que eu vou colocando cargas maiores, ela pode começar a se romper. Então, até imagina que essa cadeira seja uma cadeira de plástico, vai. Eu entorto uma perna, mas ela ainda volta, né? Eu ponho uma carga maior, ela ainda consegue voltar, mas chega um momento que eu posso colocar uma carga tão grande que ela rompe. Então, essa é a ideia, mais ou menos, biológica do estresse e da carga de estresse que eu submeto ao organismo. Até um determinado nível, o organismo está ok. A homeostasia, ela desequilibra, né, o meio interno, ele reequilibra. Como um elástico, eu vou puxando, eu solto, ele volta. Eu puxo mais um pouco, ele volta. Mas vai chegar um momento que ele não volta mais. Então, por exemplo, falando em pressão arterial, vamos supor que eu sou uma pessoa emocionalmente muito... fico com raiva frequentemente. A raiva é boa. A raiva, ela é fisiológica, até um limite. Mas, se eu fico toda hora, a qualquer estímulo, eu fico com raiva, eu estou jogando, né? Moléculas, neurotransmissores, eu estou jogando moléculas, hormônio, adrenalina, por exemplo, cortisol na corrente circulatória. E isso eu estou fazendo com que, a todo momento, eu consigo, o meu coração começa a bater com mais força de contração, com maior frequência. Então, o que acontece? Eu estou começando a entrar, eu posso começar a entrar num desequilíbrio orgânico. E aí eu posso começar a ter pequenos períodos, por exemplo, de pressão arterial aumentada. Ok? Bom, tudo bem, eu tenho esses períodos de pressão arterial aumentada e volto ao normal. Mas aí eu começo a ter uma ruptura cada vez maior. Eu não estou dando bola, continuo tendo essas descargas, né? Aí, de uma vez por semana, minha pressão arterial descontrola, dali a pouco começam dois episódios, 3 episódios,
Daqui a pouco eu estou com a pressão arterial constantemente alterada. E aí eu rompi os mecanismos adaptativos e eu crio, então, o quê? Uma doença. Então, o estresse, ele traz. A primeira fase, chamada fase de alerta, é uma fase benéfica, porque é uma fase de estimulação que a gente está nesse momento, por exemplo, né? Se eu tivesse muito relaxada, extremamente relaxada, eu não estaria com uma cognição a ponto de estar falando com vocês, né? Eu preciso de uma certa estimulação, de uma vibração, de uma vitalidade. Isto é uma fase de alerta, que é a fase equilibrada do sistema nervoso simpático na sua ação. O sistema nervoso simpático é um mecanismo que está ligado à nossa ação. Então, ok, maravilhoso isso. Mas, se eu, por exemplo, para bater um papo com vocês, eu começo, meu Deus, será que eles vão me julgar? Será que eu estou falando coisas coerentes? Será que, sabe, eu fico com uma expectativa de aprovação muito forte, eu posso começar a desequilibrar. Eu posso começar a ficar muito ansiosa, ou ter ficado ansiosa a semana inteira porque eu tinha esse encontro com vocês, vamos supor. Então, eu comecei a aumentar o quê? Uma carga. Então, aí eu entro numa segunda fase que a gente chama de resistência. A segunda fase do estresse chama-se resistência. Nessa resistência, o que acontece? Acontecem vários sinais orgânicos já, que isso que eu acho importante para os teus pacientes ficarem alertas. Sinais que a gente chama de alertas. Sinais de alertas, por exemplo, comportamentais, onde, por exemplo, eu começo a pegar, me perceber abrindo uma gaveta e não fechando, mais agitada do que o normal, comendo muitas vezes em excesso determinados alimentos. Eu posso começar a ter problemas vegetativos, já alguns sinais do organismo do ponto de vista vegetativo. Por exemplo, começar a ficar com a mão muito fria, ou então, por exemplo, eu como alguma coisa que faz mal, ou tenho episódios de diarreia. Eu posso ter algumas coisas, por exemplo, de dores físicas, então eu começo, por exemplo, a ter dores lombares, dor nas pernas, muita fadiga. Então, isso já começa, o meu organismo já começa a dar sinais de que eu estou desequilibrando. E aí eu não dou importância muito para isso, muitas vezes. Por exemplo, queda de cabelo, mal-estar gástrico, várias coisas, vários sinais que o corpo vai dando, né? Aí eu já começo a perceber que a minha homeostasia, o meu equilíbrio interno, ele começa a querer romper, mas ainda não tem instalação de doença nesse momento. Eu ainda estou naquele momento, como a minha cadeira, que eu fiz uma pressão, ela ainda, a perna dela volta, né? A cadeira de plástico. Mas se eu continuar, eu posso chegar a uma fase de quase exaustão. Nesta fase de quase exaustão, por exemplo, na fase de resistência, eu começo, por exemplo, a ter alguns episódios, do ponto de vista psicológico, episódios de ansiedade, episódios de depressão. Então, por exemplo, eu fico mais... É uma tristeza, mas que uma tristeza que já está... Não é mais tristeza, porque tristeza e emoção é fisiológico. Eu já começo a ter alguns... Já não querer mais levantar da cama, por exemplo, em alguns momentos. Daí um pouco eu fico um dia assim... No dia seguinte eu estou melhor. Ok, você já começa a perceber que tem alguns episódios, alguns comportamentos. Se você chegar na fase de quase exaustão, já é uma ruptura maior. Aí eu começo a instalar realmente. A instalação das doenças começam aí. Então aí eu começo já a não ter, por exemplo, períodos, eu posso já começar a ter uma cronicidade, por exemplo, de ansiedade. Eu posso ir para depressão mesmo, patológica, né? Uma depressão de transtorno mesmo, doenças gástricas. E aí,
dependendo da vulnerabilidade daquele ser, ele vai estourar o organismo, digamos assim, naqueles pontos mais frágeis, que já tem uma genética de vulnerabilidade, já tem uma predisposição à ruptura, ele vai se manifestar ali. Então, a doença, a estresse é um pano de fundo para todas as doenças. E se você conseguir, se você continuar nessa história e entrar na fase de exaustão mesmo, pode vir morte. A pessoa pode morrer. Por quê? Porque dependendo da doença que for instalada, ela pode ter um infarto, ela pode ter uma angina, uma coisa mais grave, né? Arritmia cardíaca, aí vai. Aí você pode dar vazão a todas as doenças, né? Então, daí a importância da gente fazer técnicas como você está fazendo esse programa brilhante, que é o indivíduo perceber que ele está entrando na resistência. A gente percebe que a gente está entrando na resistência. Se a gente começar a tiver uma autoobservação, uma condição de você começar a já perceber, pera, eu estava bem, daqui a pouco eu já estou comi o quê? Eu não comi nada estragado, eu estou com diarreia. O que acontece? Tem alguma coisa esquisita que meu corpo está querendo falar comigo. O corpo fala, isso que é importante. E eu acho que isso que é uma coisa muito legal, Marina, da gente pensar que não é combater sintoma com medicação. Porque quando você simplesmente tira o sintoma, é lógico que a medicação é importante, bem usada, no momento certo. Mas para qualquer coisa você tira sintoma, por exemplo, estou com dor de cabeça. Ok, vou tomar um analgésico. Aí eu tenho amanhã dor de cabeça. Tomo outro analgésico. Depois amanhã eu tenho outro dor de cabeça. Pera um pouquinho, por que você está tendo dor de cabeça todo dia? O que está acontecendo? Você vai ficar tomando medicação o resto da vida? Vai pesquisar primeiro. O que está acontecendo? Não estou dormindo bem. Por que você não está dormindo bem? Né? Então, isso eu acho que é uma coisa bacana. Então, apareceu a Conceição aí, ela apareceu. Eu estava com raciocínio, Conceição, e aí eu não te falei, né? Boa tarde. Super feliz de você estar aqui. Ela ficou esperando que eu falasse oi para ela, mas eu não podia parar, porque senão meu raciocínio ia cortar. Super feliz de te ver. Ai, muito bem-vinda, como sempre. Muito legal, Conceição, muito A bacana. Fátima mandando boa tarde também. Oh, boa tarde, muito legal, nossa, bacana. Edna, você tocou alguns pontos que eu acho muito importantes na conversa. Um último agora foi sobre essa importância da gente se conhecer melhor, né? Eu acho isso fundamental, porque assim, o programa, eu tentei estruturar o programa com 2 focos, né? O foco principal era de ensinar uma ferramenta que as pessoas aprendessem a trazer o organismo de volta para a homeostasia, para o equilíbrio, né? A gente chama de coerência, né? Essa é uma ferramenta muito importante para ajudar a navegar um momento tão conturbado, né, do mundo. Mas o outro foco das aulas é justamente as pessoas conhecendo um pouco de fisiologia, passarem a se conhecer, a se perceber melhor, né? Porque é isso, o corpo ele conversa com a gente, né? Isso. É fundamental, Marina, isso, porque é interessante, porque quanto mais você se auto-observa, mais você tem condição de perceber quando está saindo deste equilíbrio. É mais ou menos como o carro, né? O carro também avisa a gente que ele vai ter problema. Só que ele começa a fazer um barulhinho e eu não estou nem aí para ele, né? O barulhinho continua e daqui a pouco ele rompe, né? Então, esses pequenos barulhinhos que o nosso corpo faz, né? De uma dor lombar,
putz, começa uma dor lombar sempre, sempre, sempre. O que está acontecendo? Dor nas pernas? O porquê que você está assim? E uma coisa interessante, se você exagerar a ativação simpática, você pode ver que, vou exagerar no meu corpo, né? Vou fazer assim, ó, né? Contração, luta, fuga, né? Então, o que eu faço? Eu faço uma contração, os ombros vêm para frente, a coluna, aqui essa parte, né, da lombar, ela contrai. Essa contração crônica, ela pode começar por aqui, pelo meio do glúteo, até as pernas, por trás, passa o ciático. E aí você pode comprimir tanto a tua musculatura que o ciático começa a inflamar e você começa a ter essas dores lombares, dores na perna, trava tudo. A contração, por exemplo, do trapézio, né? Por exemplo, um indivíduo muito ansioso e muito estressado, às vezes ele fica assim, né? Ó, o ombro, né? O ombro parece que cola na orelha, né? Então, esta contração de trapézio contrai também o músculo que insere aqui na cabeça, começa aquela pulsação, aquela dor, né? De cabeça pulsante, né? E a dor no trapézio, que começa às vezes queimar, uma dor em queimação, e que depois aí se você toca aqui a pessoa tá dura, né? Então essas percepções de corpo, elas são muito importantes, a gente começar a olhar um pouco mais essa nossa sensibilidade corporal, né? Então, tem alguns pontos já, né, que já me foram levantados aqui, né, conforme você foi falando. Um deles, eu costumo ver muito isso em consultório, né? Os pacientes têm muitas dores crônicas, eles vêm mesmo, às vezes eu pego até o paciente, eu vejo, né, ele duro. E um caso muito comum, né, como eu sou cardiologista, que você falou no início da conversa, é o paciente vir. Uma das queixas que ele vem é com esses momentos de aumento da pressão, né? Isso é muito comum. Isso faz parte do dia a dia. Então, tem paciente que reclama, por exemplo, do coração acelerado. Tem paciente que reclama isso, começa a ter picos de pressão. Pacientes que têm falta de ar, né? E tem vários sintomas. E quando eles vêm, isso é uma coisa importante, né? Esses sintomas, eles precisam ser avaliados. Né? Eu estava conversando um pouquinho com a Edna antes da gente oficialmente começar a nossa conversa, nosso bate-papo, que, assim, e eu achei muito interessante porque você acabou explicando, né, essa questão, porque no início a pessoa começa a ter esses picos de pressão no momento que a pessoa está mais ansiosa, está mais estressada, né? Precisa ser avaliado justamente isso, se é só naquele momento, se está no início do processo, ou se eventualmente tem alguns pacientes que já quebraram esse mecanismo, eles já vêm com essa adaptação, né, dos baroreceptores, tem uns receptores nas artérias, que eles se acostumam com essa pressão mais alta. O paciente chega e fala assim, minha pressão normal é 16/10, porque se for 12/8 eu passo mal. E a pessoa acha que ela ficar com pressão 16/10 assintomática é bom para ela, e não é, né? Porque é isso, o organismo já está submetido há tanto tempo, né, por esse estresse, esse estímulo, que ele se adaptou, ele se acostumou. Então, tem casos que a gente pode ter que medicar, né? Então, precisa ser feita essa avaliação. Mas, mesmo assim, eu acho que eu vou puxar um assunto que você é mestre nisso. Eu já aprendi muito com você, que é a neuroplasticidade, né? Que é a capacidade da gente conseguir voltar a trazer para os níveis basais, né? A gente conseguir mostrar esses novos caminhos neuronais mais saudáveis. Se quiser falar um pouquinho sobre isso, porque ela foi uma das grandes professoras que eu aprendi isso. Antes de eu falar de neuroplasticidade, eu queria chamar a atenção um pouquinho dessa história da hipertensão, que a hipertensão eu acho que é uma doença, uma das patologias mais complicadas de adesão ao tratamento ou à procura de um médico por causa da hipertensão, porque ela é uma doença silenciosa justamente por isso. Os receptores sensoriais, eles sofrem adaptação com o tempo, porque o receptor sensorial, né, ele foi feito, na verdade, ele foi feito para receber variação de estímulo. Se o estímulo fica por um tempo prolongado, é mais ou menos uma coisa muito simples você explicar assim, por exemplo, eu tenho vontade de urinar.
né? Então, eu faço uma retenção de urina, não vou naquele momento. Se você observar, daqui um pouquinho passa a vontade. Só vai surgir a vontade quando a bexiga encher um pouco mais, então quando ela variar um pouco mais, até você não aguentar. Mais ou menos a pressão arterial, a gente tem esses receptores sensoriais também, eles se acomodam. E aí o que acontece? A pessoa começa a não sentir mais nada, então ela fala assim, eu tô ótima. Só que tem uma sobrecarga cardíaca, porque tá uma pressão maior, tem uma sobrecarga renal. Então, esse paciente não tratado, a longo prazo, ele vai ter o quê? Uma insuficiência cardíaca, ele pode combinar com uma insuficiência renal, né? A gente sabe desses problemas. Então, isso é uma coisa muito importante. A pessoa, tudo bem, ela tem que se auto-observar, se for no começo, ela consegue perceber, mas quando o processo já está mais alterado, muitas vezes você não percebe mais, né? Então, falando dessa história de neuroplasticidade... Desculpa, eu vou te interromper um minutinho, que eu quero agora fazer uma observação antes da gente entrar na neuroplasticidade. Tá. Né? É só porque é uma prática comum que eu aprendi desde o início da minha carreira aqui na Corpo. A Corpo, ela é uma clínica que ela é muito voltada para essa medicina que a gente está falando, mais integral e voltada para a prevenção, né? Então a gente lida há muitos anos aqui, fala muito para os pacientes da necessidade da gente fazer as avaliações médicas preventivas. Então é muito comum aqui no consultório, é isso. Vem o jovem que não tem nenhum problema de saúde. Eu sempre falo para ele, venha, porque a gente vai conversar, a gente vai falar sobre os hábitos de vida, a gente vai fazer avaliação, por exemplo, dos níveis de colesterol, triglicérides, glicemia, que muitas vezes também não dão sintoma nenhum, né? E a gente faz essa avaliação da pressão, porque é isso, é muito comum a gente fazer diagnóstico de hipertensão no consultório em paciente que nunca sentiu nada. Então, essa medicina voltada para a saúde, né? A ideia do paciente procurar o médico para ele cuidar da sua saúde. E não só quando ele tem uma doença que tenha que fazer um tratamento específico, né? Você veja que esse conceito no Ocidente é um conceito que foi rompido. No Oriente você tem você tem esse pensamento mais preventivo, né? Por exemplo, numa acupuntura, o paciente fazer um tai chi, né? Ou coisas do tipo que ele vai buscar uma vida mais equilibrada, né? No Ocidente a gente perdeu isso, né? A gente perdeu essa ideia, né? A gente só vai procurar um médico quando você tem o sintoma e não tem uma medicina preventiva. Isso é essencial, a gente começar a plantar essa ideia, né? Então, voltando à neuroplasticidade, então. A neuroplasticidade é essa capacidade que os neurônios têm de fazer novas conexões sinápticas, né? Sinapse é o ponto de encontro entre dois neurônios, né? Então, o neurônio, você imagina, né? Tem o corpo celular, na célula tem os dendritos, né? Que parecem cabelinhos, né? Então, ou vamos fazer uma analogia, galhos de árvores, né? Quanto mais galinhos a gente tiver, maior a capacidade de fazer novas conexões. Isso mostra novos caminhos neuronais. Então, a gente pensava que a neuroplasticidade era um fenômeno que só acontecia no feto e na primeira infância, e hoje a gente sabe que isso, até morrer, você vai ter neuroplasticidade. É óbvio que vai ter uma neuroplasticidade menor, né, com o passar da idade, mas quanto mais você estimula esse sistema, mais você consegue fazer, a nível de encéfalo, novas conexões. Então, é uma coisa, o cérebro, ele é algo que a gente chama plástico, né? Eu gosto muito de metáfora, de analogias, né? Por exemplo, vamos supor que você faça um caminho, você vai começar a trilhar um caminho numa floresta, né? Então, no primeiro momento, você começa a pisar sempre no mesmo lugar, aquilo forma uma trilha, né? Com o passar do tempo, forma uma trilha. Se você sempre for por essa trilha vai ficar cada vez mais forte. Se você começar a trilhar um outro caminho, aquela trilha começa a nascer mato de novo, né? E aquela outra vai começar a abrir. Esta é a ideia da neuroplasticidade. É você abrir caminhos neuronais ou possibilidades novas
de conexão, de respostas, mediante estímulos novos. E isto você faz mudando também o estilo de vida, né? Então, por exemplo, aquele paciente mesmo, vamos falar paciente, porque eu não gosto dessa palavra paciente, porque a gente fala de passividade, né? Mas é tudo contra o que a gente está propondo tudo aqui. que a gente contra, do que a gente quer falar, né? Mas a pessoa que vai buscar, né, uma ajuda, por exemplo, médica, né? Ela vai buscar, dentro desse estilo de vida, se a gente for pensar em estilo de vida diferente, ela está buscando outros caminhos. Então, por exemplo, mesmo sendo uma pessoa idosa, né? Que já está com a saúde muitas vezes bastante comprometida. Fazer exercícios físicos, isto aumenta a neuroplasticidade. A psicoterapia aumenta a neuroplasticidade. Aumenta a neuroplasticidade como, por exemplo, você tomar um antidepressivo. Olha que coisa interessante. Se você tem uma depressão leve, uma psicoterapia pode dar conta. Ela faz o mesmo mecanismo biológico que um antidepressivo. Se isto já está mais avançado, precisa de uma medicação, muitas vezes, para ajudar, né? Juntando mecanismos. Então, essa coisa toda da neuroplasticidade está muito ligada ao estilo de vida, né? Por exemplo, fazer exercício físico não é só aumentar a neuroplasticidade, mas aumentar também a capacidade óssea, né? Porque o idoso, por exemplo, quando faz exercício físico, ele aumenta a atividade osteoblástica, que é produção de células ósseas, né? E diminui os osteoclastos, que é a capacidade de reabsorção óssea. Então, é muito interessante isso, porque você aumentando a sua possibilidade do esqueleto, você tem uma estrutura mais potente. E essa estrutura mais potente não é só muscular, é também óssea. Então, é aquele idoso que vai, por exemplo, fazendo exercícios físicos, ele não vai ter mais dificuldade tanto de subir uma escada, de se movimentar, porque com o passar do tempo, o organismo todo ele vai perdendo a sua vitalidade. E, do ponto de vista central, do ponto de vista de neurônios, essa estimulação é como o exercício físico. É como você fazer musculação. Se você fizer ativação com múltiplos estímulos, você vai aumentar essa possibilidade, esses caminhos neuronais, né? Então, é leitura, é caminhar, é fazer exercício físico. Posso dar um exemplo aqui, só porque a gente está falando na Conceição, né? Mas aprender uma nova língua, né? Aprender uma nova língua. Estuda francês. Maravilhoso. Isso, aprender uma nova língua. Aprender, por exemplo, um instrumento musical. Não é para ser musicista, para ser... Não, é para você. Quando você, por exemplo, toca uma partitura, né? Lá que você tá a musculatura tem que entrar também, né? Por exemplo, um piano, né? Um teclado, um violão. Você está fazendo movimento muscular que está fazendo conexão, né? Então, tudo isso, a estimulação, línguas é fantástico, né? Fantástico. Muito bacana. Pessoal, aos que estiverem nos assistindo agora pessoalmente, fiquem à vontade, tá? Para poderem, aproveitem, façam perguntas para a doutora Edna, tá? Eu acho que a gente vai construindo, né? Carmen, quer fazer uma pergunta? Eu vi que você está com a mão levantada. Se quiser ativar o microfone e falar, pode ficar à vontade. Tá. Edna, vou aproveitar o nosso assunto. Aparece para mim também a pergunta? A pergunta, se fizerem escrita, sim, é porque ela levantou a mão. Sim. Oi, Carmen. Está me ouvindo, doutora? Sim, pode fazer. Então, na hora que a doutora Edna comentou sobre o estresse, resistência,
Eu me encaixo totalmente como na última vez que eu estive no seu consultório, né? Que você até agiu como uma psicóloga comigo. Eu me encaixo totalmente, do início ao fim, na área de resistência. Tem dias que eu não consigo sair da cama cedo, eu tenho dor na coluna terrível, eu tenho até um diagnóstico de lombalgia. Quando eu caminho, me dói todo o corpo, é uma coisa terrível. Eu vivo assim, tensa. E eu queria saber se tem alguma coisa que eu possa fazer para me libertar, sabe? Porque eu sofro muito com essa tensão. Tem dias que eu como sem fome. Enfim, eu me encaixo em todos os sentidos naquela parte de estresse sobre resistência. E isso, como eu disse agora, eu sofro demais, demais mesmo. Eu tenho problema também gastro, coisas que eu nunca tive problema assim de alimentação, hoje me faz mal, sabe? E eu tenho assim o intestino cada dia mais preso. Eu acho que é também decorrente dessa situação. Posso falar, Pode. Marina? Eu agradeço a atenção, muito, muito. Carmen, obrigada pela tua pergunta, tá? Eu acho que é uma Imagina, não pergunta há de quê. super importante. O fato de você estar numa fase de resistência, isso significa que também pode se voltar, né? Porque ainda é uma fase do estresse ainda, né? Que é possível, né? Muitas vezes retornar. Agora, veja a complexidade do processo, né? Muitas vezes, Carmen, tudo isso que a doutora Marina faz em termos de qualidade de vida, esse programa todo, esse programa ajuda muito por exemplo, fazer respiração, fazer caminhada, procurar uma alimentação mais saudável. Mas muitas vezes, Carmen, a gente precisa, às vezes, até de uma psicoterapia associada, sabe? Procurar um profissional que faça uma psicoterapia. Por quê? Não estou dizendo que é o teu caso, mas é muito comum isso, porque às vezes a gente não dá conta, porque todos nós, desde que a gente estava na barriga da mãe, a gente tem estimulações e dependendo, até mesmo, né, lá para trás, a nossa, como é que foi a nossa infância, como é que foi o nosso nascimento, como é que foi a nossa gestação, tudo isso são marcas, né, que vêm e que ficam impactadas no nosso sistema psíquico e, consequentemente, biológico. Então, muitas vezes, você pode estar, nesse momento, num momento onde o teu momento de história, de vida, pode estar reproduzindo alguma coisa lá para trás, e que está sendo um start, né? Para você reviver algumas coisas até inconscientes que tenham passado, né? Eu aconselho você também a ouvir um pouquinho não sei se você estava presente, Carmen, que a doutora Márcia, né, fez aquela live sobre trauma, né? Então, isto pode estar, nesse momento, você reproduzindo algumas coisas. Então, às vezes, fica muito difícil a pessoa sozinha sair desse processo complexo. Agora, uma coisa que eu acho que é importante, você seguir essas orientações que a doutora Marina está colocando, como estilo de vida, né? Então, por exemplo, dores no corpo podem estar muito relacionadas ao nível de processos inflamatórios. Isso tem muito a ver também com alimentação, né? Muitas vezes o tipo de alimentação que está fazendo, esse estilo de vida que está levando. Então, uma avaliação global, né, Marina? Não sei se você acha, você concorda comigo, uma avaliação mais global disso pode te ajudar, Carmen, porque às vezes a pessoa ela tem o desejo, né, de sair do processo, mas já está acontecendo
tantas coisas simultaneamente que são, na verdade, como você falou, né? Você se identificou com a fase de resistência. Isto é, sim, já o organismo está rompendo várias coisas ao mesmo tempo, está gritando, né? Por ajuda em várias coisas que estão conectadas. Então, por exemplo, essa coisa da respiração, de fazer diariamente isso, sabe? Esses exercícios que a doutora Marina coloca são importantíssimos para aumentar essa neuroplasticidade, e eu acho que isso talvez te ajude a retornar, né? nesse equilíbrio. Não sei se você quer falar alguma coisa mais, Marina, se contemplei, se... Contemplou muito bem. Eu sei um pouquinho mais, né, detalhe do que ela está passando. Eu acho que a psicoterapia é fundamental. Aqui a gente fala muito, né, e a Edna está muito alinhada a esse pensamento, de um acompanhamento integral, né, multidisciplinar. Né? Eu acho assim, são vários os caminhos que juntos podem te ajudar. Né? Então, as técnicas é parte do que pode te ajudar, cuidar da alimentação, fazer atividade física. E a psicoterapia aqui, eu acho que entra muito bem. Porque se você não mexe um pouco com esse emocional, essas marcas que ficaram, né? Às vezes a pessoa tem uma compulsão pelo alimento, não sei se é o teu caso, Carmen, mas às vezes pode começar com desequilibrar para comer, por exemplo, muito doce, se alimentar muito. Então, isso pode ter características que, se você for na história de vida dela lá para trás, ela pode estar reproduzindo isso agora, determinadas condições que estão associadas a marcas que ficaram de história de vida. E a história de vida começa na gestação. Isso é uma coisa muito interessante, a gente começar a pensar que as nossas marcas, né, os nossos imprints começaram lá para trás. Por exemplo, o que a mãe, como é que estava o estado emocional dessa mulher que estava gestando. Isso a epigenética está trazendo muito para nós, esses conhecimentos, né? De que o sistema nervoso já começa a formar lá na vida intrauterina. Então, o que a mãe come, o que a mãe comeu, né, durante a gestação, como é que estava o estado psicológico dela. Inclusive, uma coisa muito interessante, tem trabalhos mostrando, Marina, que o líquido amniótico, ele muda de sabor de acordo com o estado emocional dessa mãe. Então, por exemplo, se é uma mãe que tem pouco, que está assim numa fase boa, que aquela gestação está tudo maravilhoso, a vida dela está muito equilibrada, o líquido amniótico fica mais docinho pelas substâncias que ela libera. E a criança faz mais deglutição, uma criança que vai ser mais nutrida, mais alimentada, e ela vai nascer em condições de que o mundo é mais tranquilo. Se é uma mãe que está passando uma fase de grande tensão, pode ser até momentânea ou não, ou de violência, ou de coisas, né, que ela emocionalmente está passando um desequilíbrio, o líquido amniótico fica mais amargo, essa criança fica menos nutrida. Então, os sentimentos, a nossa vida começa pelo sensorial. Então, a gente vai fazendo senso, percepção e vai formando construtos mentais e o equilíbrio também orgânico vai acompanhando. Então, é como se essa criança, a mãe estivesse dizendo, o mundo é perigoso, então ela nasce com um sistema de alerta maior. Então, isto, não estou falando, Carmen, que é o seu caso, tá? Mas eu estou só te dando um exemplo de que, por exemplo, essa criança depois nasce, a mãe se equilibrou, ficou, né, numa condição melhor. Então, pode ser que ela comece com estimulações diferentes e esse sistema vai também se adaptando e vai fazendo outras respostas mais adaptativas, ou não. Então, o que eu quero dizer é que todas as fases da vida da gente, do ponto de vista psicológico, têm imprints. E que, por algum momento,
estas marcas que ficaram, que todos nós temos, tá, Carmen? Não é só, é todo mundo, ninguém sai dessa, né? Todo mundo tem algum tipo de marca em algum determinado momento. Pode ser que esse momento, principalmente agora de pandemia, que a gente está vendo muito, né? Pode ser estímulos que estejam sendo reproduzidos, né? Situação que esteja relembrando, do ponto de vista até inconsciente, condições passadas. Tanto, né, do ponto de vista psicológico e psicobiofísico aí, no caso, né? Porque tudo está interligado. Então, às vezes, a gente precisa de uma orientação ou de uma ajuda do ponto de vista psicoterápico também, né? Como a doutora Marina falou, né? Vários são os pilares que vão levar a essa vida integral. E esse bate-papo com a doutora Márcia, psicóloga, Carmen, acho que pode ser muito legal para você ver, viu? E se alguma outra pessoa tiver interesse, é só conversar com a Andreia, tá? Que a gente passa o link. Eu agradeço. E o que eu queria falar, desculpa, talvez eu não consiga me expressar bem. Não, claro, Carmen, a gente está num bate-papo, você pode falar. Eu não sei se eu te respondi, se foi adequado. Não, imagina, interessante, doutora Edna, que as suas orientações coincidiram totalmente com as orientações da doutora Marina. Ela me passou exatamente, porque o meu problema vem de 42 anos atrás, quando eu perdi meu pai, ela sabe o que eu estou falando, lógico, e mais recentemente a perda de uma cachorrinha, que era a minha vida. Então, isso se agravou muito. E ela me orientou a procurar uma ajuda, né? E eu, como estou com 1000 problemas, eu ainda estou um pouquinho resistente, mas eu fui começar a fazer caminhada e aí persistiram essas dores no meu corpo, por isso que eu coloquei isso também, né, na pauta, e por isso que eu também coloquei isso, né, mais para vocês. E aí eu fiquei muito preocupada, porque essas dores estão cada vez mais fortes no meu corpo. Mas eu vou procurar, assim como a doutora agora acabou de falar, doutora Márcia, né, doutora Marina? Isso. A Andreia pode te encaminhar. Eu peço, assim, eu agradeço, porque mais do que nunca, eu estou vendo que eu estou precisando de uma ajuda urgente. Porque eu estava frequentando a academia, mas com essa pandemia toda, eu estou com muito receio de retornar. Porque por mais, por causa mesmo eles seguindo todos os protocolos, eu acho que é um pouquinho cedo, como você mesma concordou comigo, de voltar para uma academia, né, doutora? Não é o momento para uma Devido à pessoa de minha risco. idade, eu pertenço ao grupo de risco. Mas Carmen, muito obrigada mesmo, muito obrigada pela orientação de vocês. Carmen, com relação a essas atividades físicas, né, ou exercícios físicos, né, existem alguns profissionais que estão fazendo pela internet algumas orientações. Eu mesmo estou recebendo de um profissional, né, a gente faz 2 vezes por semana, ele me dá orientação. E eu faço exercício físico com ele como se eu tivesse na academia. É lógico que a gente não tem os aparatos da academia, mas a gente tem adaptações, sabe, Carmen? Então, por exemplo, meu levantamento de peso, eu pus uma mochila com um monte de livro e é meu levantamento de peso. Exercícios na escada, eu moro num sobrado, exercícios com garrafa, sabe? Levantar. Então, ele faz várias adaptações que é para a gente não perder massa muscular e não perder esta capacidade da atividade aeróbica também, porque senão a gente vai começando a gente começa a ficar com uma vida muito sedentária e essa pandemia, eu acho que é uma coisa começa a complicar em decorrência do nosso isolamento. O isolamento é necessário, não é para sair para ir para a academia. Eu não vou,
Eu falo para ele, eu não vou, de jeito nenhum. Mas a atividade física, ela pode ser adaptada. E a gente pode fazer adaptações, porque uma coisa vai somando da outra. Por exemplo, quanto menos atividade a gente fizer, mais dor a gente vai ter. Porque eu não sei a tua faixa etária, Carmen, mas eu, por exemplo, já tenho mais de 60, né? 60 anos. Então, se eu deixo de fazer atividade, as articulações ficam duras. A musculatura começa a ganhar a perda muscular e começa a ter tecido adiposo no lugar, né? Começa a engordar. Então, você começa a perder a estrutura. Então, manter a estrutura é muito importante. E, às vezes, a gente pode fazer essas coisas, Carmen, de uma forma, sabe, adaptada à nossa condição do momento. Porque o sedentarismo é uma coisa muito complicada, principalmente dependendo da faixa etária, né? Então, não sei se eu colaborei com você, mas eu estou fazendo isso comigo, né? E mesmo a psicoterapia, né? Tem muitos psicólogos que adaptaram o atendimento pela internet, porque se depender eu mesmo estou fazendo, né? Semana ao consultório, fica mais difícil, né? Seguir um acompanhamento. A gente está atendendo do ponto de vista à distância, e dá para atender, né? Porque a gente tem que fazer adaptações nesse momento. E uma coisa, Carmen, também, a gente não está com contato social, mas é muito importante o contato mesmo por internet, né? Esses bate-papos, esses grupos, a gente procurar não ficar isolada, né? Que até foi falado bastante, a doutora Daniele falou, né? Da nossa conexão interpessoal, que isso faz parte também, né, do processo. Tá bom, Carmen? Espero que você se integre aí e de coração a gente quer que as pessoas fiquem bem, né, Marina? Ah, com certeza. Edna, tem uma outra pergunta que eu vou até pedir licença para responder também, tá? Porque é bem ligada à área da cardiologia. A Fátima está perguntando, doutoras, como exemplo da doença pressão alta, é possível revertê-la quase totalmente com 66 anos? Você quer começar respondendo ou eu respondo? Podemos nós duas. Eu acho que depois eu acho que eu tenho a impressão que o que você vai falar é o mesmo, o que eu for falar é o mesmo, porque a gente tem Eu não pensamentos sei, fala diferentes. você eu quero falar um pouco da minha experiência no consultório. Porque eu sei que a eu não teoria sou. é uma. Isso. Eu acho assim, eu penso dessa forma. Depende do grau de ruptura do sistema, essa coisa de reversibilidade. Falando do ponto de vista teórico, Fátima, eu quero que depois a Marina fale do ponto de vista prático, que eu não sou médica, né? Então, do ponto de vista teórico, depende do grau de comprometimento da estrutura. Agora, uma coisa que eu acho que é importante a gente pensar, sempre algum grau de reversão tem. Porque se você levar, por exemplo, a um estilo de vida mais harmônico, a tendência é você levar à homeostasia. Então, por exemplo, tem muitos trabalhos mostrando a própria meditação diminuindo pressão arterial, né? Na sua própria fisiologia, neurofisiologia da meditação. A respiração, do jeito que está sendo feita, né? Essa modulação emocional através da respiração, também tem uma tendência a diminuir pressão arterial. Por quê? Porque, na verdade, a tendência é levar a pessoa ao seu equilíbrio orgânico novamente, ao seu equilíbrio homeostático. Aí eu diria, depende do grau de comprometimento da estrutura. Então, essa reversibilidade, teoricamente, pelo menos, eu penso dessa forma. Aí se acrescenta do ponto de vista prático, Marina, porque você tem a vivência que eu não tenho, né? Não, mas segue muito esse caminho que você disse, né? O que eu costumo ver na prática, por exemplo, quando eu pego um paciente mais jovem, mais estressado, que ele está na fase que ele está começando a se acostumar a ficar com a pressão mais alta, é mais fácil a gente reverter, né? O que eu costumo ver
num paciente que já é hipertenso há muito tempo, há muitos anos, tem mais dificuldade, porque já está com esse processo bem estabelecido, né? Agora, assim, qualquer tratamento de doença crônica, e aqui a hipertensão também, e é fundamental, o que importa muito é o controle. A gente atingiu os níveis adequados com o tratamento. Um paciente hipertenso, bem tratado, que tem a hipertensão bem controlada, ele vai ter um risco um pouquinho maior do que uma pessoa que não tem hipertensão. Já um paciente que tenha uma hipertensão com valores fora da meta, muito altos, sem estar com um tratamento adequado, o potencial malefício é muito maior. Então, o que eu costumo ver na prática é que bons hábitos de vida, aqui a gente está falando de alimentação, a gente está falando de atividade física, a gente está falando de controle do peso, porque aumento do peso, a pressão aumenta, e a gente está falando aqui de gerenciamento de estresse. Então, todas essas medidas, elas vão ajudar a hipertensão ficar bem controlada. E muitas vezes que a gente vê na prática, não é que o paciente deixa de ser hipertenso, mas às vezes ele pode precisar de menos medicação. Isso. Em doses mais baixas e números de medicações menores, né? E então os hábitos de vida são fundamentais para o tratamento de qualquer doença crônica. Aliás, Marina, esse é uma das coisas que a medicina complementar, né, as técnicas complementares ou essa busca, né, de uma medicina mais integral, ela visa exatamente isso. Não é deixar a pessoa, muitas vezes, tem determinadas doenças que não dá para ficar sem medicação. A hipertensão é uma delas, quando o paciente já é muito crônico. Mas pode-se reduzir muitas vezes a dose do medicamento, e a redução da dose do medicamento significa a redução de efeitos colaterais. Então, isto é uma coisa muito importante, que mesmo aquele paciente que necessita da medicação, ele pode, com um programa mais integral de qualidade de vida, ele pode reduzir a dose da medicação, muitas vezes. Então, isso é fundamental, né, Marina? Então, essa reversibilidade é uma reversibilidade que depende do grau de comprometimento, né? Então, é bem legal isso. E já que a gente estava falando também em bons hábitos, né? Você chegou a falar de epigenética, que é um assunto importantíssimo. E aí você acabou falando mais de epigenética no início da vida, né? Na vida intrauterina e na infância. Mas epigenética é algo que acontece a todos, né? Independente da faixa etária. E a epigenética é muito importante, né? Porque ela entra também aqui, né? Nesse raciocínio, né? Com certeza. Olha que interessante, Marina. Não sei se todos têm essa ideia, né, do que vem a ser a epigenética. Então, o que acontece é o seguinte: a gente tinha uma ideia, assim, da genética mendeliana, da genética mais que a gente tem de predizer as características do indivíduo, como cor de cabelo, cor de olho. Essa é uma genética mais, digamos assim, determinista, né? O que a gente fala hoje, em termos comportamentais, em termos de mais gerais, é a epigenética. O próprio nome está falando, epi, além de, é além dessa genética. Então, o que acontece? A gente percebe que, ao nascer, você recebe os genes lá do pai, da mãe e tal. Este é o teu hardware, vamos pensar em termos de computador. Isso não muda, tá? Isso não muda. Mas o que muda é a expressão dos genes. O que significa isso? Imagina que lá dentro do núcleo, lá tem o DNA todo enovelado e ele precisa fazer uma proteína, né? Então, a proteína, nossa constituição orgânica é lipoproteica. Então, o que acontece? Ele vai expressar esse gene para ser copiado como um molde, né? Genes é um pedaço desse DNA, então por exemplo, cortisol, né? Cortisol é o hormônio ligado ao estresse. Um nível de cortisol adequado é importantíssimo, né?
O problema do estresse é o excesso. Mas, por exemplo, vamos pôr um receptor de cortisol. Então, o que acontece? Eu expresso esse molde para fazer essa proteína, que é o receptor, vem lá o molde, leva para um lugar da célula que faz a proteína. Então, eu expressei o gene. Se ele tiver todo enovelado lá, o DNA, eu não consigo expressar. Então, o gene silencia. Então, esse silenciamento, essa expressão dos genes, depende de fatores ambientais. E fatores ambientais é tudo. É emoção. Tem um trabalho, Marina, não sei se eu te contei, muito interessante, com ratos, foram feitos com ratos. Eles pegaram ratinhos, né? Acho que vale a pena contar esse trabalho, né? Eles pegaram ratinhos e perceberam que existiam, por exemplo, algumas mães, a rata, né? Quando dava à luz, lambia muito o ratinho. E tem outras mães que davam à luz e o ratinho ficava lá meio que largadinho. Então, eles pensaram, os pesquisadores, será que esse ratinho, que foi muito lambido, tem um comportamento, quando for adulto, diferente daquele que não foi lambido? Ou seja, foi cuidado, né? Foi cuidado materno. Aí eles pegaram e começaram a acompanhar esses ratinhos. Então, esses ratinhos, por exemplo, que foram muito lambidos, eles tinham, quando colocado as provas de estresse, eles se saíam melhor do que aqueles que não foram lambidos. E aí eles começaram a falar, bom, mas o que tem então de diferente? Então vamos pesquisar um pouco. E eles chegaram à conclusão, depois de pesquisas, né, que o DNA, né, esse molde para cortisol, por exemplo, daqueles que não foram lambidos, não tinha expressão genética, era uma cromatina fechada, né, os genes estavam para dentro, então eles tinham menos receptor de cortisol, menos o eixo de controle do cortisol estava mais comprometido. Então, veja, o simples lamber. Então, aí vamos levar agora para o humano, né? O cuidado materno, que necessariamente às vezes não precisa ser da mãe, mas de um cuidador fixo, amoroso, afetivo. Então, esse olhar que a criança recebe, por exemplo, na hora de mamar, aquele olhar materno, aquele cuidado do toque, tudo isso está formatando esse ser. Aquelas crianças, tem um psicólogo chamado Bowlby, que fez a teoria do apego. Hoje a gente está revendo esses trabalhos do Bowlby de acordo com a epigenética, que ele mostrou que crianças que não tinham um cuidador fixo, tá? Um cuidador que não fosse amoroso. Por exemplo, crianças em instituição, que são até fisicamente bem cuidadas, mas não têm essa atenção, esse olhar, eram adultos que tinham maior vulnerabilidade a ter ansiedade, a ter depressão, a ter doenças mentais. E ele tem um livro brilhante chamado Cuidados Maternos e Saúde Mental. Então, você veja que isso acontece na vida, na infância, mas acontece a vida toda. Então, por exemplo, o que você come, a poluição, se você vive num ambiente mais poluído, menos poluído, as nossas emoções, exercícios físicos, tudo isso está fazendo expressão de genes ou silenciamento de genes. Então, se eu venho de uma família, por exemplo, que tem problemas cardiovasculares, dependendo do meu estilo de vida, isso não quer dizer que eu vou ser hipertensa porque tive uma mãe hipertensa. Eu tenho um campo de vulnerabilidade talvez maior, pela minha constituição genética, a minha bagagem que eu trouxe, né, genética. Mas o disparo disso, o silenciamento ou a ativação genética, vai depender do meu estilo de vida. Então, isso chama-se hoje salutogênese, né? Essa capacidade de você ter, essa resiliência que você tem a doenças ou a vulnerabilidade maior a doenças. Isso está estritamente ligado. E eu acho uma boa notícia, sabe? Porque é muito legal você saber, quando, por exemplo, foi feito o genoma, né, a determinação do genoma, o pessoal falou, nossa, agora eu tenho, né, a explicação de tudo. Não é essa genética determinista.
Não é. O fato de você ter, por exemplo, depressão na família, você tem uma vulnerabilidade maior? Tem. Mas não significa que você vai ser deprimido. Você tem um hipertenso na família, não significa que você vai ser hipertenso. Então, isso é uma boa notícia, né? Super, super. Ligando só um pouco a epigenética, um assunto que você também fala muito bem, que eu adoro, você adora, eu até preciso citar isso. Que a pessoa que me apresentou o Porges foi a Edna, que mudou o meu entendimento. Nossa, eu comecei a Porges entender é tudo de bom. É tudo, é tudo. E aí, só um dos conceitos, eu falo isso na primeira aula, né? Que é da neurocepção, né? Se a gente tá, essa neurocepção, você tá. É aquela avaliação que ela é inconsciente, né, Edna? Ela acontece o tempo inteiro e acaba comparando o que está acontecendo com aquilo que você tem guardado das experiências passadas, né? E aí você vai acabar vendo se tá se percebendo. Não é percepção porque está abaixo, né? Mas se está seguro ou se há ameaça. E isso tem uma relação direta, né, com a epigenética. Tudo, tá tudo religado. Então, olha que coisa interessante, né? O Porges, ele trouxe uma coisa muito interessante, que é aquela história, né, da modulação do parasimpático sobre o simpático. Porque, por exemplo, quando eu fiz faculdade, né, não vou falar quantos anos atrás, a gente imaginava que o sistema nervoso era sistema nervoso simpático e parasimpático, simpático ligado à ação, sistema parasimpático ligado a relaxamento, sistemas antagônicos, e só. Era isso que a gente aprendia de sistema periférico. O Porges, ele trouxe uma grande inovação, que e a gente falava sempre assim, o nervo vago é o principal nervo parasimpático e ele é um nervo importante. Hoje a gente sabe que não é o nervo vago, mas é um sistema vagal. Então ele trouxe que esse sistema vagal, ele é um sistema mais antigo, né, que é o chamado dorso vagal, que veio dos répteis, e o sistema inteligente, que é o sistema ventrovagal, que faz a modulação cardíaca, que faz... Então, é esse que faz a modulação do simpático. Agora, uma coisa interessante é que nós temos receptores viscerais que estão nos conectando ao tempo todo com o ambiente também. Agora, tem uma coisa que ele não fala e que eu acho que é uma coisa complementar aí, que são os neurônios espelho. Porque você tem um sistema de espelhamento de neurônios que fazem a identificação, principalmente, do corpo do outro. Antes da gente, principalmente face, tá? A leitura facial, a leitura corporal, a nossa comunicação é muito mais não verbal. Antes da gente se conhecer, Marina, vamos supor, né? Eu sou apresentada a você. O meu lado, esses neurônios espelho, eles vão fazer um scanner de você e você vai fazer um scanner de mim. E você já vai conectar se a Edna é um bicho perigoso, pensando no reino animal, né? Ou um bicho mais acessível. Isto já faz uma leitura, isto é a base da empatia. Então, do sistema empático. Então, você já faz uma leitura. E essa leitura também é ambiental. Então, o Porges, ele traz exatamente isso. Se eu estou num meio aqui, que eu estou fazendo essa leitura, que o meu meio é mais harmônico, seguro, o meu ventro vagal está predominando, a minha frequência cardíaca está sendo modulada, ela está mandando informação através do meu sistema nervoso intrínseco para o meu encéfalo, nessas áreas de processamento emocional. E como eu falei, o processamento emocional está ligado ao sistema, tem uma área chamada hipotálamo, que conecta com o sistema nervoso autônomo, conecta com o imunológico, conecta com o endócrino, e aí você tem todo um todo. É como se fosse mais ou menos uma empresa onde você tem um chefe e os vários setores, né? Então eles estão se conversando tudo ok. Então meu corpo está dizendo assim, nossa, que gostoso que está aqui conversando com a Marina e com todo mundo aqui, né? Tá
legal. De repente, se entra, por exemplo, um ladrão aqui, meu sistema simpático automaticamente vai entrar em ação e eu vou ficar no sistema luta-fuga. Mas eu estou aqui tudo fechada, a pessoa está armada, eu não tenho nem como lutar, nem como fugir, estou na iminência de morte. Entra o sistema dorso-vagal, que é o sistema também adaptativo, que eu posso desmaiar ou eu posso congelar. E por isso que eu falo, vai assistir lá a live da Márcia, porque ela vai falar também disso, que este é o trauma. O trauma é aquele momento que você fica no congelamento. E eu estou percebendo, Marina, que em menores proporções agora, nesse período da pandemia, tem determinadas pessoas que, às vezes, momentaneamente entram no congelamento. Não é um congelamento do tipo assim, né? Entrou um ladrão aqui, armado. Mas nós temos uma ameaça invisível, que a gente não sabe da onde ela vem, quem é o portador. Olha que sistema. Nós estamos num sistema de alerta. Então, é por isso que a gente precisa, nesse momento, cuidar muito da nossa alimentação, da nossa condição de vida e nossa saúde psicológica também. E a respiração, por exemplo, é uma porta de entrada para você ativar esse sistema ventrovagal e levar essa modulação, tá, Carmen? Você que falou, né? Levar um pouco dessa modulação. Às vezes, como eu falei, você precisa de uma ajuda psicológica também, né? Mas já é de grande ajuda se você conseguir entrar e fazer esse movimento. Porque esse movimento, muitas vezes, te tira do congelamento. Essa coisa que a Carmen falou, de às vezes a gente não querer levantar. Vou te contar uma coisa, Carmen. Olha que coisa interessante. Eu, Marina, nós somos meditadoras diárias, né? Não adianta a gente pregar uma coisa se a gente não faz. O que a gente percebe? A gente é isenta disso? De jeito nenhum. Você sabe que eu já me peguei também. Tem momentos que pega, porque está muito pesado isso para todos nós. Nós somos humanos, nós somos seres afetivos e sociais. Nós estamos isolados, com uma ameaça que a gente não sabe quando vai parar e a gente não sabe de onde vem, porque qualquer um pode ser portador. Então, isto é de um estímulo estressor intenso. Então, o que eu vou te contar, Carmen, qual a diferença da gente que pratica diariamente esse programa? É que a gente entra, mas a gente sai mais rápido. Não vou dizer que a gente não entra, né, Marina? A gente entra, não entra. Conversou sobre isso, né, semana passada. E uma coisa, Carmen, que você que trouxe isso, é uma coisa muito legal. É você ter esse ombro amigo também, né, Marina, que a gente tem, né? Olha, eu estou desequilibrando, mesmo fazendo tudo isso, porque a carga está muito pesada. Mas aí, qual é a vantagem? Vamos reforçar. Reforça o programa, reforça a meditação, a respiração, reforça o estilo de vida, faz exercício físico, mesmo que adaptado, como eu te falei. Isso te dá uma condição de você sair mais rápido do processo. Pelo menos o que tem acontecido comigo. E acho que outra questão importante também, já que estamos tantos meses já de pandemia, né? Eu acho que está todo mundo chegando num ponto... É difícil, né? A primeira vez, eu acho que toda a humanidade, né, está passando por um grande desafio, é a questão das relações interpessoais, né, Edna? Porque nós precisamos reaprender, foi outro assunto que a gente conversou semana passada, né, quando a gente estava pensando no que abordar aqui com vocês. A necessidade, nós somos seres sociais, nós precisamos ter contato com as pessoas, nós precisamos cultivar, né? E nesse momento, eu acho que solidão é uma palavra que todo mundo está sabendo, está conseguindo entender um pouco o que é, porque tem momento ou outro que eu acho que grande parcela da população está sentindo isso, né? E eu acho uma coisa importante, Marina, nesse ponto que a gente comentou, né? Que não que essa pandemia
tenha que ter vindo para a gente melhorar. Eu não acredito nessa coisa. Mas ela está aí, certo? A dor está. A dor chegou. O que fazer com a dor? Né? Então, pode ser uma grande também oportunidade da gente se conhecer, conhecer o outro, conhecer essa necessidade de que nós somos seres conectados, nós estamos conectados à vida do planeta. Nós não somos assim, a natureza lá e a gente aqui. Nós somos seres interconectados. Tem um texto muito lindo chamado Interser. Você conhece, do Thich Nhat Hanh? Eu Manda conheço, para o foi você que pessoal. colocou numa aula. Isso, manda para o pessoal esse texto. Esse texto é tão lindo, porque ele fala, Thich Nhat Hanh é um budista, né? Um vietnamita, fantástico, né? E ele fala exatamente isso, da interconexão, né? Porque nós somos seres interconectados entre si, interconectados com o planeta. Então, quando você não cuida da Amazônia, não cuida dos mares, não cuida da poluição, não é? Como você cuida da sua casa, é cuidar do planeta, que é a nossa casa maior, né? Cuidar um do outro, saber que o outro tem as dores, muitas vezes, como a sua, né? E se conversar. Às vezes a conversa alivia a dor, porque você percebe que a dor não é só sua, é do outro também, né? E aí estar solidário muitas vezes com isso, com os processos, é muito importante, né, para a gente perceber a vulnerabilidade humana. Nós somos muito vulneráveis e muito grandes ao mesmo tempo, né? Olha que coisa linda, né? E saber que a gente não está sozinho. Então, nesse momento, eu acho que é muito importante, sabe? A gente se... Agora a gente tem essa beleza do Zoom, né? Que a gente pode conversar. Então, procurar conversar. Ter momentos também sozinhos, de autoanálise, de autopercepção. Começar a conhecer os nossos limites. O quanto, às vezes, a gente, né, precisa de se autoconhecer, né? A autoobservação é muito importante. A autoobservação é uma possibilidade de autotransformação. É só fazer uma observação, né? Que já que a gente começou a falar de nós sermos seres sociais, a solidão, tem muitos estudos que mostram que a solidão aumenta risco cardiovascular, né? É um grande fator de risco. E aí eu me lembrei no início da conversa, quando eu cheguei a falar sobre saúde, aí a Edna falou, não, saúde é muito mais do que ausência de doença, né? E aí só relembrar, porque eu costumo citar para os pacientes, existe uma definição da Organização Mundial da Saúde de 1947, que saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não ausência de doença, né? Por isso que eu te falei que a homeostasia é a ausência de doença, mas saúde é esse conceito que a gente usa da Organização Mundial da Saúde. Foi perfeito. Mas nós temos que entender que nós somos seres sociais, né? Eu acho que uma das questões que estão sendo levantadas, eu não sei, eu senti pessoalmente isso, né? É que com essa questão do isolamento, a gente acabou tendo menos contato com as pessoas. A gente tem que voltar a se procurar, a se reconectar de um outro modo, né? É um momento de aprendizado. Mantendo o isolamento, né? Porque o isolamento é importante. A gente não pode ficar fazendo a negligência que muita gente está fazendo. Isso é fundamental, tem que seguir. Né? Isso é fundamental. Mas essa conexão é um outro modo de se conectar, né, Marina? É um outro modo. Eu acho que tem uma pergunta da Fátima. Tem uma pergunta que eu já me lembrei de uma coisa. Posso ler? Pode ler, porque eu não consegui ler ainda. Tá. Se você está andando numa planície e dá uns passos para trás, alguma coisa está errada. Se você está subindo uma montanha íngreme, é natural você dar uns passinhos para trás antes de subir. Seres sociais e interconectados. Muito legal, Fátima. Obrigada. Tem uma experiência que fizeram numa montanha, que até você deve saber, você pode até me lembrar, assim, faz tempo que eu vi, mas assim, uma pessoa vai subir a montanha. Se ela sobe sozinha, ela tem uma dificuldade.
uma impressão de um grau de angulação da subida. E se ela sobe com outra pessoa, a caminhada, a subida já fica mais fácil. E se for uma pessoa de confiança dela, a percepção da subida é muito mais tênue. Tem, né? Eu não lembro como é o nome desse experimento. Sim, eu tive uma experiência na Índia muito significativa, que foi isso. A subida, eu fiz uma subida de um monte, né? Muito íngreme, muito complicado. E tinha um propósito da gente fazer isso, mas eu cheguei no meio do caminho, eu tive realmente uma sensação assim de que eu não ia conseguir chegar no pico da montanha, mas eu tive pessoas maravilhosas junto, né, que me deram a mão e ficaram junto comigo e eu consegui subir. Então, é isso mesmo, é isso mesmo. E eu acho que se a gente levar isso para uma metáfora da vida, é isso mesmo. Quando a gente está nos momentos de grande fragilidade, dar a mão para um amigo, chorar no ombro de um amigo, é muito importante. Essa interconexão. Quando eu dou aula, tem uma aula que eu falo de inteligências para os alunos, né? Que nós temos as inteligências de... O Gardner, você deve saber esse estudo, né? Das 9 inteligências. Não. Então, nós somos seres que temos inteligências múltiplas. Então, todo mundo tem as 9 inteligências, só que em graus, muitas vezes, desenvolvidos mais um ou mais outra, né? Então, a gente tem inteligência matemática, inteligência corporal, inteligência para linguística, matemática, e assim vai. E uma das inteligências que ele fala é a espiritual, e outras duas que eu acho super importante, que é a interpessoal e a intrapessoal. A intrapessoal é a capacidade da gente ter de dialogar com as próprias emoções. E a interpessoal, a capacidade de se dialogar com o outro. Então, quanto mais você se autoconhecer, quanto mais você trazer o desenvolvimento, porque todas essas inteligências podem ser desenvolvidas, né? Então, quanto mais você procurar desenvolver a inteligência intrapessoal, que é essa capacidade de se perceber, agora nomear a emoção que eu tô com medo. Sim, você está com medo. Medo nessa pandemia é natural ter medo, porque o medo é uma proteção. Agora, eu não posso deixar que esse medo tome conta de mim, que seja ultrapassado um limite, que aí ele vira já um problema patológico. Então, saber nomear as emoções. Agora eu estou com raiva. Isto é a base também da comunicação não violenta. Então, você veja, quanto mais eu consigo dialogar com as minhas próprias emoções, eu consigo fazer um diálogo mais harmonioso com o outro. Então, isto é a base de um desenvolvimento intrapessoal. E a gente começa a perceber que nós somos seres conectados com a rede da vida. Né? Então, isso é muito bonito da gente começar a perceber que nós estamos num momento de que a análise haitiana, que eu sigo agora, né? Ela tem o Gino Ferri, ele fez um trabalho agora que ele pôs o tempo zero. Então, o tempo zero é nosso tempo de agora, da pandemia. Tempo zero, que a gente pode reescrever a nossa história. Né? A gente está com a grande oportunidade de transformar essa dor em alguma coisa muito boa em termos de não só de saúde, porque isso vai repercutir na tua saúde, né? Mas em termos também de desenvolvimento de empatia, de compaixão e de outros... Uma coisa importante, sabe, Marina? Olha que coisa interessante. O nosso córtex pré-frontal, ele tem vias de modulação do sistema emocional, que é o sistema límbico. Quando você desenvolve esses sentimentos de compaixão, de empatia, você está fortalecendo uma neuroplasticidade mais cortical. E quando você faz também meditação, tudo isso vai reforçar essas redes que vão fazer maior modulação
límbica, emocional. Então, você vai ser uma pessoa, por exemplo, menos reativa. Sair da reatividade, aquela pessoa que eu falei que constantemente fica com raiva, constantemente fica, né? Então, você vai ser menos reativo. Isso vai melhorar a comunicação interpessoal, a comunicação não violenta vai ser reforçada. E nós vamos procurar ter, por isso que eu falo que é uma coisa de rede, né? Isso, se você começar a fazer em torno do seu núcleo familiar, você pode estender para o seu núcleo um pouquinho mais dos seus vizinhos, depois do bairro, e isso é uma rede de multiplicação, porque cada ser que começa a fazer isso, ele começa a multiplicar. Então, isso eu acho que é o caminho, sabe? A grande saída nossa. Ou a gente vai sumir como humanidade, porque se a gente continuar nesse ritmo de vida louco, a gente vai sumir como espécie, poluindo, se desorganizando. Ou então a gente tem, por isso que ele fala o marco zero, a gente tem a possibilidade da gente sair desse processo, num processo mais organizado, mais homeostático, né? Achei excelente. Eu vou só fazer uma última observação. Eu sei que a gente está aqui conversando, poderia também, conversar viu, muito tempo. A Fátima, saudades daí. Tem, Fátima. Mas é só para linkar o que a gente está conversando aqui com o conteúdo das aulas, né? A gente chegou a falar do Porges. E como é importante esse parasimpático inteligente, né? Que os mamíferos têm esse núcleo que os outros animais não têm, que esse parasimpático inteligente, o grande foco, né, quando a gente faz essas técnicas de autorregulação que eu ensino, é justamente a gente conseguir ativar, né? E esse núcleo na medula é dali que também surgem os nervos que vão para a face, né? Então, toda essa questão da comunicação social tem muita relação também com o estado fisiológico que a gente está, porque se a gente tiver com a ativação desse vago ventral, até a entonação de voz da pessoa vai ser mais agradável, né? Então, assim, você já vai estar preparado para você abrir esse canal de comunicação, né, com o outro. Por isso que a comunicação, a gente fala que é muito mais não verbal do que verbal. Porque, por exemplo, se eu chegar para você, o meu tom de voz, a minha forma de falar, eu posso falar um monte de coisa até bonita, mas se eu sou uma pessoa muito raivosa, vai sair essa raiva pela minha voz. A mim é o que a gente chama de prosódia, né? A musicalidade da voz, essa entonação, ela está intimamente ligada com as emoções, está intimamente ligada com todo esse sistema interno. Então, você veja que a vocalização e a leitura de faces são os sinais, por isso que eu te falei dos neurônios de espelho, né? Isso é muito importante para a leitura de ambiente. E está tudo conectado. Você sabe que, Marina, uma vez eu fui dar aula para professores da rede da prefeitura e eu falei dessa comunicação não verbal, a importância que ela tem, por exemplo, dentro de uma sala de aula. A importância de um professor, por exemplo, se autotrabalhar do ponto de vista emocional. Porque, por exemplo, se você é uma pessoa preconceituosa, e você tem um discurso, por exemplo, até um discurso não racista, mas você é uma pessoa racista, preconceituosa, tal, o modo com que você vai falar com o seu aluno, o orgânico dele vai conversar e ele vai perceber. Ele vai perceber a sua fala não condiz com o seu estado interno. Porque nós temos essa comunicação muito forte. Então, isso é muito importante, a gente se autotrabalhar, né? Para ver todos esses lixos que a gente trouxe, né? Que todo mundo trouxe, um pouco mais, um pouco menos. Até pelo modo como a nossa sociedade vive, né? É estruturada. Então, às vezes, está num momento... Com certeza. Importante de reavaliação, né? Eu acho que toda crise, toda dor, pode ser um momento de conscientização da mudança, né?
Porque até pela fisiologia, neurofisiologia, nós gostamos da zona de conforto, né? Para a gente querer sair dali é porque, infelizmente, geralmente é pela dor, né? Para Não quebrar esses precisa, a gente padrões não precisa da dor para condicionados. crescer. Mas a gente, quando ela vem, eu acho que é uma grande oportunidade, porque principalmente nesse momento que nós não temos saída, né? Então não é para ir pela imobilização, não é chegar no Borges e ir para o sistema dorso vagal, mas é vir para o ventro vagal e sair disso melhores, né? Como seres humanos melhores, né? Mais amorosos, mais unidos, né? Poder sair dessa coisa egóica, né? Do meu, né? Do eu, só eu. Não, você vê, esse tipo de trabalho é um trabalho interdisciplinar. Cabe todas as nossas cabeças todas juntas, não forma uma, né? Os nossos saberes podem se juntar. Claro, essa Uma é a coisa ideia. melhor. Né? Isso Nossa, aí. Edna, eu sinto que eu poderia passar horas aqui. Nós temos tanto, né, para Podemos falar. fazer outro bate-papo. Vamos fazer outro. Vamos sim. Vamos Se marcar, você... até porque a gente não conseguiu nem entrar no HeartMath, né, em Sim, no autorregulação. HeartMath, que eu conheço já há 15 anos, né, que eu entrei em contato, né, e você agora está super dentro, né? E eu acho que é muito legal esse bate-papo do HeartMath, né? Essa perspectiva. Podemos marcar uma outra live. Vamos sim. Ativo também, porque se a gente... Eu acho que as pessoas, quando fica muito longo, as pessoas às vezes não vêm até o fim, né? Sim, sim. Eu acho que por hoje a gente já falou bastante, já tem muitas informações. Espero de coração que possa ter ajudado vocês, né? Algo possa ter tocado o coração e incentivado vocês a buscarem caminhos, né? Buscarem alternativas, né? Para viverem melhor. Eu gostaria depois, né, do pessoal também dar um feedback para a gente, se gostou, se foi útil, mandar perguntas também, né? A gente está à disposição, né, Marina? Porque a partir disso a gente pode até construir novos momentos para a gente conversar. Sim. Eu adoro fazer isso, né? Eu acho que todo o conhecimento, quando ele fica só para mostrar que você estudou, ele não faz diferença. A diferença é quando você modifica comportamento, ajuda as pessoas, né? Isso que eu acho que é bacana e que me dá prazer, né? Sim, eu também. Edna, quero agradecer de coração, viu? Agradecer a sua presença. Nossa, foi muito gostoso, foi um bate-papo super agradável. Eu acho que pudemos abordar aí bastante coisa, né? E eu quero agradecer também a presença de todos, agradecer a presença de todos que estão presentes aqui ao vivo e aos que vão assistir depois, né? Pelo tempo, pela atenção. Eu que gostaria de agradecer, Marina. Muito, muito, muito obrigada. Gratidão de verdade por essa oportunidade, né? De estar falando um pouquinho das coisas que eu amo e que eu acredito. Nós acreditamos em coisas parecidas. Né? Muito obrigada a todos. Que tem a ver com a conversa da Daniele, né? O propósito, né? A gente vê propósito nisso. Por isso que a gente faz com tanto amor, né? Eu acho assim que o propósito, a gente precisa achar propósito de vida, né? Tem aquele livro muito interessante, aquele trabalho do Viktor Frankl, né? Que fez no campo de concentração, né? Que ele fala do propósito de vida, né? As pessoas que Em têm busca de sentido, né? Esse livro é excelente, recomendo. Tem que ter um sentido, né? Para a vida. E eu acho que isso, quando eu faço, me dá sentido. Dá sentido, por exemplo, de toda essa caminhada, essa busca, né? Porque teve muitos momentos da minha carreira que as pessoas falavam, mas Edna, você não está gostando do que você está fazendo? Por que você está procurando fazer psicanálise? Por que você está procurando fazer isso, fazer aquilo? Essa busca é uma busca interna, né? Que hoje eu estou vendo que a nossa própria essência estava buscando essa coisa da integração e que a gente não percebeu a nossa trajetória e que agora é um momento de união, né?
Da gente, eu tenho encontrado você, tenho encontrado agora a Daniela, a Márcia. Você vê que são pessoas que vieram de formações diferentes, por caminhos diferentes, mas que estão chegando no mesmo propósito. E eu acho que esse é o momento, né, agora da gente se unir. Acho perfeito. Acho que esse é o Gratidão. caminho. Muito obrigada, viu? Obrigada pela presença de todos e espero vocês nos próximos bate-papos, inclusive com a Edna. Edna, vamos marcar o próximo. Super, super afim de continuar o nosso bate-papo. Será um prazer. Estou aberta aí para só você me chamar. Vamos marcar. Tá bom, Ó, um grande beijo a todos, viu? tchau, pessoal. Até Tenham mais. uma ótima semana. Ok.